Olá, eu sou o professor André e na nossa aula de História hoje nós teremos Colonização Portuguesa, parte 2. Vocês verão que nas próximas videoaulas nós estaremos falando muito sobre a questão da colonização portuguesa. Como esse é um assunto importantíssimo, porque é da colonização portuguesa que surge o país e a sociedade na qual nós vivemos, o Brasil, sociedade brasileira, nós temos que estudar de maneira um pouco mais aprofundada as questões da colonização portuguesa. Nós vimos no nosso vídeo anterior os motivos pelos quais inicialmente os portugueses não se interessaram por suas terras aqui na América. Vimos que eles se limitaram a explorar o pau-brasil, mas que a partir de 1532 esse cenário muda. Então, recapitulando, a partir da década de 1530, o comércio oriental, ou seja, o comércio com as Índias, que era o centro econômico do Império Português, ou seja, a maior parte dos lucros do Império Português vinha desse comércio oriental. Esse comércio entra numa decadência, muito em função da concorrência que Portugal passa a ter de outras nações, ou seja, num primeiro momento, Portugal praticamente praticava esse comércio com as Índias sozinho, mas com o tempo outras nações também descobriram, passaram a utilizar essas novas rotas marítimas para o Oriente e Portugal passou a ter concorrência. E essa concorrência, então, faz com que o Império Português, que rapidamente havia se enriquecido muito, entre numa crise econômica. Ao mesmo tempo, as suas terras americanas, o que viria a ser o Brasil, essas terras portuguesas aqui na América não recebiam muita atenção do Império Português e sofreu muitos ataques piratas de outras nações europeias, os franceses, por exemplo. Então, na tentativa de resolver esses dois problemas, ou seja, sanar a crise econômica advinda, resultante da crise do comércio oriental e consolidar a sua presença nas terras americanas, para não perder a posse dessas terras americanas, o governo português então decide, o Império Português, o governo monárquico português decide então pela colonização efetiva do Brasil. Então essa colonização ela é motivada por dois princípios básicos. Primeiro, garantir a posse das terras e criar a partir dessa colonização, criar uma atividade econômica que pudesse gerar riquezas para o Império Português. A ideia inicial era que fosse encontrado metais preciosos nessas terras, assim como os espanhóis haviam feito nas suas terras americanas. Como os portugueses não encontraram metais preciosos, então a mineração não era uma possibilidade, pelo menos naquele momento, a partir da década de 1530, os portugueses então escolhe uma outra atividade econômica capaz, sim, então, de gerar muitos lucros. Que atividade econômica era essa? Era a plantação da cana-de-açúcar com o objetivo de a partir da plantação da cana-de-açúcar, de se produzir o açúcar. Hoje o açúcar é um artigo que a gente encontra com facilidade em qualquer mercado, padaria, é um artigo acessível. Praticamente toda casa brasileira tem açúcar, todo brasileiro tem acesso a açúcar praticamente, mas na época que nós estamos falando, nos séculos XVI, no século XVII, mas no caso aqui estamos falando do século XVI, o açúcar era um artigo de luxo, então apenas as famílias mais ricas da Europa, as famílias nobres, aristocráticas, tinham acesso ao açúcar. O açúcar era um dos artigos que eram adquiridos no Oriente. Os portugueses já sabiam como produzir o açúcar, já haviam produzido em algumas ilhas no Atlântico em pequena escala. Os portugueses sabiam como produzir o açúcar, tinham agora um vasto território, o território brasileiro, para produzir esse açúcar. E esse açúcar era um artigo de luxo, tanto é que ele era considerado na época ouro branco. Calma lá, não vamos pensar besteira. Ouro branco, porque, ou seja, naquela época o grande símbolo da riqueza eram os metais preciosos. Ouro e prata. Então você chamar o açúcar de ouro branco é mostrar como ele era valorizado no mercado europeu. Então a plantação da cana-de-açúcar com o objetivo de se produzir o açúcar é a atividade econômica escolhida para sustentar a colonização brasileira. Num primeiro momento, o governo português decide meio que empurrar para nobres a tarefa de se colonizar as suas terras americanas. Então o território brasileiro é dividido em capitanias hereditárias, ou seja, eram porções gigantescas de terra que eram entregues, doadas para um nobre, e esse nobre passava para os seus descendentes, para os seus filhos. Vai aparecer aqui um quadrinho das capitanias hereditárias, na verdade, durante muito tempo acreditou-se que a divisão das capitanias hereditárias era essa aqui que está aparecendo.
Mas mais recentemente acredita-se que na verdade, pelo novos estudos mostram que talvez tenha sido essa daqui. Mas fato é, essas capitanias foram entregues para alguns nobres europeus, mas a maioria deles não se interessou em vir aqui e iniciar esse processo de colonização. Nós tivemos duas capitanias que se destacaram um pouco. Num primeiro momento, a capitania de São Vicente, né, com a vinda de Martim Afonso, ele funda formalmente a Vila de São Vicente. Na nossa próxima aula nós vamos estudar com mais profundidade a figura do Martim Afonso. Mas por hora basta saber que ele vem e funda a capitania de São Vicente, inicia a produção do açúcar aqui em São Vicente, mas rapidamente essa capitania de São Vicente entra em decadência e o núcleo da produção açucareira acaba se estabelecendo no Nordeste, em Pernambuco. Em próximas aulas veremos o porquê disso, mas basta saber por hora que era muito mais barato produzir o açúcar no Nordeste do que aqui em São Vicente. Por quê? Pelo fato de que a terra era até mais fértil para a produção da cana-de-açúcar, né? A terra aqui em São Vicente, nesse litoral, era muito terra de mangue, muitas vezes não era possível praticar agricultura, mas além disso, a distância do Nordeste para Portugal era muito menor do que a distância de São Vicente para Portugal. Naquela época, uma viagem marítima era uma viagem cara, era uma viagem demorada e era uma viagem perigosa. O fato do Nordeste estar mais próximo de Portugal, ter um solo ainda mais fértil, mais adequado, fez com que, apesar de inicialmente a produção açucareira tenha se estabelecido em São Vicente, rapidamente o Nordeste é que vai se tornar o centro produtor de açúcar. Então, nesses primeiros momentos da colonização portuguesa, o centro econômico da colônia, do Brasil colonial, é o Nordeste. Em 1549, vendo que esse sistema de capitanias hereditárias não está dando certo, o governo português ele suplanta esse sistema de capitanias com um sistema de governo geral. Ele não elimina as capitanias hereditárias, mas ele sobrepõe às capitanias hereditárias um governo geral, um governo colonial que atendia os interesses de Portugal. O primeiro desses governantes é o Tomé de Sousa. Então, virá com ele uma série de funcionários, né, ligados à justiça, à defesa militar, ao comércio, artesãos também. Uma série de funcionários virão com ele para começar a estruturar, então, um governo colonial. Então vejam que esses primeiros 100 anos dos portugueses aqui no Brasil, entre 1500 e 1600, nós temos aí uma lenta, mas regular organização de um governo colonial e de uma colônia. É importante citar aqui, antes da gente encerrar a nossa aula, que esses primeiros 100 anos, e mais do que isso também, né, a grande atividade econômica do Brasil será a cana-de-açúcar. Não será a única. Né, haverão outras atividades, né, ligadas à agricultura e pecuária que elas vão existir para sustentar a produção do açúcar. Mas a produção do açúcar será o grande negócio do Brasil. Nós veremos isso também com mais detalhes nas próximas aulas. Mas é importante saber que desde o início, a principal mão de obra da produção do açúcar foi uma mão de obra escravizada. Nos primeiros 100 anos, majoritariamente os indígenas, com alguns africanos, e depois dos primeiros 100 anos, essa escravidão torna-se majoritariamente africana, com alguns indígenas. Então, é assim que começa a história do Brasil, né? Então, às vezes a gente tenta entender o porquê da violência, da desigualdade do nosso país, das injustiças sociais, do racismo. Onde tudo isso começa? Ele começa justamente com a colonização portuguesa, com o estabelecimento dessa economia açucareira que traz consigo o quê? Uma mão de obra escrava. Nós veremos mais para frente que os verdadeiros trabalhadores da economia açucareira, os escravos, eles não ficaram com essas riquezas do açúcar. Essas riquezas do açúcar ficarão na mão de alguns colonos portugueses e seus descendentes aqui nascidos e do governo português. Mas isso nós veremos em mais detalhes na próxima aula. É isso. Obrigado.